Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, o pão e a água da vida. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nos introduzimos na tua presença, confiando nos méritos de Jesus, nosso Salvador. É em nome de Jesus que pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo prometido por Jesus. O Senhor Jesus disse, não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Derrama, pois, esta bênção, cumpre esta promessa na nossa vida. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. O pão e a água da vida. O verso áureo. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Êxodo 16, versos 28 a 30. Louvado seja Deus por esse texto de Êxodo 16, 28 a 30. Por quê? Porque está mostrando que o alimento que nós comemos no sábado é provido por Deus. Não é fruto do seu trabalho, não é fruto do suor do teu rosto. O alimento que você, filho e filha de Deus, comem no sábado foi provido por Deus já no 6º dia, na sexta-feira. Por isso Deus dá o pão em dobro na sexta-feira, para que você descanse no sábado, o dia do Senhor. Este é um ensinamento que vem fortalecer a obediência ao 4º mandamento da lei de Deus, que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Portanto, meu querido irmão, antes de Deus escrever os 10 mandamentos no Monte Sinai, isto está no capítulo 20 de Êxodo, antes disso, já no capítulo 16, Deus mostrou o sábado, o 7º dia da semana, é o dia do Senhor. E vocês não devem trabalhar. Vocês vão comer no sábado o alimento que eu vou lhes dar na sexta-feira. Um milagre feito por Deus semanalmente. Depois de deixar o Egito, Israel estava em uma jornada desconhecida para a terra prometida. O povo enfrentou uma jornada longa e difícil e precisava aprender uma infinidade de novas lições. O Senhor o guiaria e cuidaria dele, desejava ajudá-lo a crescer, mas ele deveria aprender disciplina, autocontrole, sacrifício, altruísmo, confiança no Senhor e especialmente aprender a obediência. Moisés era um líder presente e o povo tinha que seguir sua liderança se quisesse triunfar. Era crucial que todos permanecessem juntos, cooperassem com uma comunidade e ajudassem uns aos outros. Havia muitos obstáculos e desafios pela frente. Grande parte de seu crescimento espiritual dependeria de como eles enfrentariam esses desafios e como responderiam a Moisés, especialmente quando os desafios aumentassem. Segundo um ditado chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Portanto, obediência a partir de uma pessoa. Você precisa obedecer nas mínimas coisas, para que seja obediente nas coisas difíceis. Isso era verdade para com os israelitas e eles precisavam confiar nas instruções do Senhor a cada passo. Infelizmente, como veremos, eles não aprenderam essas lições tão facilmente. Mas quem aprende? É fácil a obediência? Não, porque você tem que crucificar o eu. Você tem que crucificar o seu eu, o meu eu tem que morrer para que prevaleça em mim e em você o eu de Jesus. Jesus Cristo tem que prevalecer na minha vida, nas minhas decisões.
renunciando a mim mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, dizer não para o nosso eu e dizer sim para Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, as águas amargas. Logo após o majestoso milagre do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho em seco, logo após este grande milagre, Deus intencionalmente conduziu o povo de Israel por um caminho em que ele já sabia que não encontrariam água. Por 3 dias caminharam sem encontrar água. Mas isso não foi por acaso, isso foi intencional. Depois de uma grande bênção dada por Deus, geralmente ele manda uma provação. Ele envia uma provação, um teste, para ver se realmente confiamos nele. Portanto, meu querido irmão, águas amargas surgiram na vida de Israel não por acaso. Deus pretendia ensiná-los a confiar. As narrativas bíblicas, diferentes papéis são desempenhados por diferentes personagens, bons ou maus. E precisamos prestar bastante atenção aos enredos, aos lugares, ao ritmo e aos vilões. No entanto, o elemento mais importante em um enredo geralmente é a solução da crise e as lições aprendidas. Não é diferente nesses relatos. Os episódios mostram que Deus traz solução e traz paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas, devido à constante murmuração, à constante desobediência, reclamações. Os hebreus experimentaram graves adversidades e até mesmo tragédias. Eles trouxeram sobre si muitas dificuldades por causa da sua incredulidade e indisposição para se arrepender. Abra sua Bíblia e vamos ler então Êxodo capítulo 15 e os versos 22 a 27. Depois da travessia do Mar Vermelho, todos estavam alegres, jubilosos, cantando louvores ao Senhor. E então nós lemos aqui em Êxodo 15, verso 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam águas. Vocês acham que Moisés estava perdido? Ou vocês acreditam que foi Deus quem conduziu o povo de Israel por aquele caminho, sabendo que na jornada de 3 dias não achariam águas? Tudo foi planejado por Deus. Tudo foi intencional. Quando as dificuldades chegam até você, meu querido irmão, minha querida irmã, quando as dificuldades chegam até você, primeiramente passaram pelas mãos do nosso Pai Celestial. Lembre-se disso. Quando as dificuldades, provações chegam, lembre-se, elas passaram pelas mãos do nosso Pai Celestial. E Ele mediu, e Ele pesou cada provação, para que depois liberasse as provações. Portanto, intencionalmente, Deus os conduziu pelo caminho que sabia que não existiria água, mas finalmente encontraram água. Diz aqui o verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhes o seu nome Mara. Deus sabia que depois de 3 dias de viagem, eles encontrariam uma fonte de água. Ele já sabia que eram águas amargas. E por que Deus então os conduziu por este caminho até este lugar? Entenda, Deus é Deus e Ele quer nos ensinar a confiar nele. Verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Povo reclamão, povo murmurador. Nós precisamos aprender a não reclamar. Isto ofende a Deus. Se era Deus o líder, era Deus o condutor, então a murmuração era ofensa a Deus. Eles estavam murmurando contra Moisés, mas na realidade Moisés era simplesmente um instrumento de Deus. Na realidade estavam reclamando de quem? De Deus. Cuidado com as suas reclamações. Cuidado com as suas murmurações.
Deus não se agrada. Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, ou seja, um pedaço de árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. É assim que Deus faz, um milagre atrás do outro. Deus é o Deus dos milagres. Ainda hoje, Deus é o Deus dos milagres. Ele pode transformar maldições em bênçãos, dificuldades em momentos, em chances de revelar o poder dele. Queridos, aqui diz que Deus transformou as águas amargas em águas doces. Isso quer dizer que Deus pode transformar experiências amargas da sua vida, perda de um ente querido, a doença de um filho, de um ente querido. Queridos, Deus pode transformar as experiências amargas em experiências doces, manifestando-se, revelando o seu poder, mostrando que Ele é Deus. E agora diz o verso 26, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Deus é o Deus da saúde. Deus não deu somente 10 mandamentos, como nós conhecemos em Êxodo capítulo 20. Deus deu também mandamentos de saúde. A santa lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, não é a única lei de Deus. Deus também tem uma lei de saúde. As leis de saúde dadas por Deus e que você encontra na Bíblia são tão inspiradas, são tão divinas quanto os 10 mandamentos. Deus está dizendo aqui que é Ele quem nos cura, é Ele que nos sara das enfermidades. Queridos, nós temos em Deus aquele que provê nosso alimento, aquele que cura as nossas enfermidades. Ele é tudo na nossa vida, mas Ele colocou uma condição, e a condição está claramente aqui no verso 26. Se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Se nós dermos ouvidos aos mandamentos de Deus, em outras palavras, se obedecermos os mandamentos de Deus, Ele será o nosso provedor e Ele será o nosso médico. Ele é quem nos cura e sara. E aqui diz o verso 27, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meu querido irmão, um milagre atrás do outro. E assim é também com a sua vida, comigo e com você. Deus faz constantes milagres. Porém, na correria da nossa vida, muitas vezes nós não percebemos os milagres. Mas a nossa vida é sustentada por Deus diariamente. Onde estava aquele povo que estava cantando louvores, celebrando a vitória da travessia do Mar Vermelho? O exército egípcio todo morreu. Deus libertou Israel por atos poderosos na travessia do Mar Vermelho, e eles explodiram em louvor, cantando o cântico de Moisés, Miriam louvando a Deus, as mulheres tocando tamborins e louvando a Deus. Mas de repente faltou a água e eles começaram a murmurar. Queridos, como é que nós temos memória tão curta? Vocês acham que o Deus que libertou Israel do Egito através de 10 milagres, que foram 10 pragas, o Deus que os libertou do exército egípcio, matando os egípcios no Mar Vermelho, vocês acham que esse Deus de milagres, Ele esqueceria o seu povo caminhando pelo deserto, deixando-os morrer de sede? Obviamente que não. Mas Israel tinha que aprender a confiar. Deus assim também está trabalhando com você e comigo. Ele quer nos ensinar a confiar nele. Lembre-se, Ele pode transformar as experiências amargas da nossa vida em experiências doces, onde vamos aprender a confiar mais nesse Deus que nos ama, que deu seu Filho para morrer por nós,
Provações, todos teremos e todos temos. Mesmo Jesus estava rodeado de provações, de sofrimentos, porém, todas as provações que chegam até você, lembre-se, elas passaram pelas mãos do nosso Pai. E Ele mediu e pesou cada uma para depois liberar. Portanto, não murmure, não reclame, porque Deus é quem cuida de você. E Ele vai permitir provações para purificar o seu caráter, o meu caráter, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, codornizes e maná. O povo clamou, queremos carne, queremos carne. Deus deu para eles o maná, o pão celestial, mas eles clamavam, queremos carne. Será que hoje ainda não se repete essa experiência no meio do povo de Deus? O povo de Deus é muito duro para aprender. Deus deu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia algo que nós chamamos de reforma da saúde. Livros como Conselhos sobre o Regime Alimentar, livros como Conselhos sobre Saúde, o livro Temperança, o livro Medicina e Salvação, o livro Ciência do Bom Viver, todos estes livros escritos por Ellen White, mas sob a inspiração de Deus, eles estão falando da reforma da saúde. Deus quer que você aprenda a viver sem a carne. Não é pecado comer a carne sem gordura e sem o sangue. Mas Deus tem um plano de fazer com que o seu povo viva de acordo com a dieta original dada lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 29, fala da dieta original que Deus deu para Adão e Eva e não incluía a carne. Meu querido irmão, a carne foi dada como um alimento de emergência após o dilúvio e Deus quer que o seu povo aprenda a viver sem a carne e deixe os animais em paz. Mas o povo de Israel foi duro de coração, eles queriam carne. Infelizmente, vemos um padrão de rebelião nessas histórias de peregrinação. O povo rapidamente esquecia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje. Qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu? Abre então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, e aqui nós lemos: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo. No segundo mês, o primeiro mês foi Nisan, no segundo mês, no dia 15 do segundo mês, eles chegaram então ao deserto do Sinai, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Percebam que aqui está relatando já a segunda murmuração. A primeira murmuração foi no capítulo 15 e os versos 23 em diante, na questão das águas. Agora, a segunda murmuração foi logo quando eles saíram daquele oásis ali em Elim, onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Logo em seguida, eles murmuraram novamente. Capítulo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Murmurou contra Deus, reclamando de Deus. E o verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Queridos, esta reclamação, esta murmuração foi mais ofensiva do que a primeira. As murmurações vão crescendo, vão se tornando terríveis, instrumentos de Satanás. É isso que a murmuração é. Murmuração é um instrumento de Satanás para ofender a Deus e para desagradar a Deus.
Eles estavam clamando por carne. Deus estava lhes dando o quê? O maná. E o verso 4, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O que é que Deus quer? Obediência. E Ele permite o teste, a provação, para ver se andam na minha lei ou não. Deus quer obediência. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Sexta-feira caía maná em dobro, e eles deveriam preparar e guardar para o sábado, porque no sábado não cairia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Às vezes pensamos que Deus não ouve as nossas palavras de reclamações, de murmuração. Deus ouve, Deus vê e Deus se desagrada. Aqui Moisés está dizendo, porquanto Deus ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Outra vez, Deus ouviu as vossas murmurações. A ênfase que Deus colocou aqui em Êxodo é que Ele é contra murmuração. Cuidado com o que a sua boca fala. A sua boca pode liberar bênçãos e a sua boca pode liberar maldições. Se você usa a boca para reclamar, para murmurar, você está trazendo maldição sobre si mesmo, porque Deus se desagrada de murmurações, com que murmurais contra Ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações. Outra vez, a palavra murmuração é repetida vez após vez. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Outra vez, murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Outra vez, a palavra murmurações. Fala-lhes, dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que puder comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os seus que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém dele deixe para amanhã, não podia deixar para o dia seguinte. E eles, porém, não deram ouvidos, eram desobedientes, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhes disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor.
O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. A comida do sábado Deus dava na sexta-feira. E hoje, será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. A comida do sábado Deus nos dá na sexta-feira. É provida por Deus. A comida do sábado é um milagre. Não é resultado do suor do teu rosto, do teu trabalho. É provida por Deus para aqueles que são filhos e filhas de Deus, obedientes a Ele. Acredite nisso. Deixe que Deus faça esse milagre semanal na sua vida. E o verso 24, e guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Outro milagre. Primeiro milagre, na sexta-feira caiu pão em dobro. Segundo milagre, o que guardaram de sexta para sábado não criou bicho. Terceiro milagre, no sábado não caiu nada. Milagre após milagre. Para quê? Para que você e eu aprendamos a confiar em Deus e deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Verso 26. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Eram desobedientes. Mesmo com todas estas orientações, alguns saíram colher maná no sábado. E isso desagradou a Deus, porque não acharam nada. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Hoje ainda Deus está perguntando, até quando vocês se recusam a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando vocês se recusam a guardar o sábado? O sábado é um dia especial. Deus fez 3 coisas diferentes no sábado, que não fez nos outros dias. Deus abençoou o sétimo dia, descansou no sétimo dia e o santificou. 3 coisas que Deus fez no sábado. Isso está já em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Queridos, Deus quer que o sábado seja um dia de santidade, de comunhão entre você e o seu Deus. É o dia de adoração a Deus. As 24 horas do sábado são santas ao Senhor, do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol, de sábado. Santas são ao Senhor. Aqui diz o verso 29. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E assim repousou o povo no sétimo dia. Aleluia! E é assim que Deus quer que seja ainda hoje. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz, eu, o Senhor, não mudo. O Deus que estabeleceu o sábado, o sétimo dia da semana, no jardim do Éden. Na primeira semana, a semana da criação, Gênesis 2, 1 a 3, ele estabeleceu o sétimo dia como dia santo. Ele reafirmou este mandamento quando escreveu os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E ele provou que deveriam descansar no sábado quando fez o milagre do maná, fazendo com que o povo colhesse o maná em dobro na sexta-feira para não precisar sair colher no sábado. Queridos, Deus quer ensinar para você e para mim a obediência e mostrar que o sábado é o sinal de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz, eis que eu lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é o sinal de Deus ainda hoje. Quando Deus escolheu alimentar o seu povo através do maná, e o povo estava clamando pela carne, isso não agradou a Deus. Deus quer que você tenha o domínio do apetite. Não é comer o que você quer comer, o que você gosta de comer. É comer o que Deus quer que você coma. É o que Deus gosta, é o que Deus deseja. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua vida. Deus quer ensinar para mim, para você, o domínio do apetite. Porque se dominarmos o apetite,
vamos ter o domínio sobre as outras tentações também. É isso que está escrito neste livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Na página 163, diz assim: o dominador poder do apetite. Demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Vou repetir: se houvessem vencido neste ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Mas os que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar um caráter cristão. Deus ainda quer implantar em você as leis da saúde e dar para você o domínio do apetite. Deixe que Deus seja Deus na sua vida. Aleluia! Na parte de terça-feira, água da rocha. Que rocha? A rocha que os seguia. Onde quer que o povo fosse caminhando pelo deserto, onde quer que eles fossem conduzidos por Deus, lá estava uma rocha. E eles bebiam a água da rocha. Este milagre não aconteceu uma vez ou duas vezes, mas por 40 anos eles estiveram bebendo da rocha, porque a rocha é Cristo e a rocha os seguia. Meu querido irmão, Deus não só dá o pão, mas Deus também nos dá a água. No período da angústia, qual nunca houve, a angústia que você e eu vamos passar agora nesta última geração, antes da volta de Jesus, nós vamos ser alimentados por Deus. Por isso que a Bíblia diz: seu pão e sua água serão certos. Deus vai nos alimentar com o pão celestial e com a água, assim como fez um milagre no deserto com o povo de Israel. Abra sua Bíblia e vamos ler Êxodo capítulo 17 e vamos ler os versos 1 até o verso 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Novamente, Deus estava provando o seu povo. Ora, essa experiência se repete. Provações, provações, testes e mais testes. É a travessia do deserto. É o fogo do ouribes. Deus vai purificando os defeitos do nosso caráter. Assim foi naquele tempo e assim é hoje. Isto que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que não sejamos pessoas murmuradoras, para que não sejamos reclamões, mas sim submissos à vontade de Deus. E aqui diz o verso 2: e então contendeu o povo com Moisés outra vez, brigando com Moisés, e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Tentaram ao Senhor. Essa expressão usada por Moisés, porque ali tentaram ao Senhor. Queridos, coisa terrível é tentar a Deus. As murmurações, as reclamações, constantes reclamações. Hoje, o povo de Deus muitas vezes reclama de tudo. Reclama do sol, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do frio, reclamam de tudo.
Nós não podemos ser reclamões. Cuidado, boca, com o que fala, porque aquilo que você fala, você recebe. Fale das bênçãos de Deus, fale do poder de Deus e você vai ser abençoado. Mas aqui fala que o povo era reclamão, de novo e de novo. Moisés chamou o lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. O Senhor deu água aos israelitas, apesar da sua incredulidade. Esses dois nomes deveriam servir de lembrete para que o povo de Israel não provocasse a Deus, nem reclamasse dele. Os israelitas questionaram seriamente a presença de Deus entre eles, embora já tivessem visto muitas evidências concretas, não apenas da sua presença, mas também do seu poder e autoridade. Moisés feriu a rocha, mas era o Filho de Deus, Jesus, que velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. O milagre era de Jesus. Não somente Moisés e os anciãos, mas também toda a congregação que permanecia à distância, viram a glória do Senhor. Contudo, se fosse removida a nuvem, teriam sido mortos pelo terrível esplendor daquele que nela habitava. A água é símbolo de vida, porque sem água não há vida. Cada célula do nosso corpo precisa de água. A água representa entre 50% e 75% do nosso corpo, dependendo da idade da pessoa. Até os ossos são compostos parcialmente de água. Prover água no deserto era sinal de que Deus cuidava dos israelitas e de que poderiam confiar nele. Mas, para isso, eles tinham que obedecer. Deus sempre exige obediência. Muitos séculos depois, Paulo lembrou aos crentes na igreja de Corinto que a experiência dos israelitas no deserto foi uma experiência única. O próprio Cristo não apenas os guiou, mas lhes ofereceu água e atendeu às outras necessidades espirituais e físicas. Paulo disse: beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Beberam da pedra espiritual que os seguia. A pedra, a rocha, os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Para eles, Cristo era a fonte da vida e o doador da vida eterna. Assim como uma rocha é sólida, Deus guiou seu povo com fidelidade. Podemos contar com o Senhor, porque Ele jamais deixa de cumprir suas promessas. Meu querido irmão, Cristo é a rocha que produz água. Hoje ainda, assim como Ele seguia Israel na travessia do deserto, Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele está seguindo você. Mais ainda, o Espírito Santo habita em você. É uma intimidade muito maior, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo, na era do Espírito Santo. Ele vive em nós. Estamos mais perto de Jesus do que Israel estava. Mais íntimos com Jesus do que Israel. Porque o Espírito Santo habita em nós e é Jesus habitando em você, habitando e vivendo em você. Meu querido irmão, Deus quer repetir essa experiência na sua vida. Beba desta água, que é Jesus. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, porque esta água será feita em você uma fonte a jorrar constantemente. E aqueles que vivem ao seu redor também beberão desta água sempre a jorrar, porque Jesus Cristo estará em você, através do Espírito Santo, vivendo em você. E você será uma água para matar a sede dos sedentos filhos e filhas de Deus, aqueles que estão buscando a Deus, estão necessitando de Deus. Eles vão encontrar em você uma fonte a jorrar de água, água da vida eterna, porque esta água é Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Jetro, a Bíblia diz que ele era sacerdote de Deus em Midian. Queridos, nós encontramos fora da tribo de Levi,
nós encontramos na Bíblia 2 sacerdotes de Deus. Nós encontramos Melquisedeque, que era contemporâneo de Abraão, que nunca pertenceu à tribo de Levi, porque Levi nem existia naquele tempo, mas a Bíblia diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E encontramos aqui Jetro, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Queridos, Jetro, sogro de Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito para o deserto, ele encontrou ali a família de Jetro. Foi Deus quem conduziu Moisés na sua fuga, encontrando ali uma família que o abrigou. Ele se casou com a filha de Jetro, Zípora. Ele foi orientado por Jetro. Jetro não foi somente um conselheiro, mas foi um verdadeiro pai para Moisés. Moisés foi visitado por Jetro, seu sogro, que também é chamado de Reuel, em Êxodo capítulo 2, verso 18. Jetro trouxe consigo a esposa de Moisés, Zípora, e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés ouviu que eles estavam chegando, saiu para recebê-los. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 18. E aqui lemos: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara. Queridos, nós sabemos que Jetro, ele era da descendência também de Abraão, através de Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão se casou com Quetura e teve muitos filhos. E Jetro era descendente de Abraão, porque ele era descendente de um dos filhos de Quetura. Aqui em Êxodo capítulo 18, verso 3, diz: com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus 2 filhos e com a sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo.
e seja que em todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Verso 24. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O sogro de Moisés foi usado por Deus, ele era um sacerdote de Deus, e Moisés foi humilde em aceitar o conselho do sogro e dividiu o povo em grupos de 1000, em grupos de 100, em grupos de 50 e de 10, e colocou líderes para que resolvessem os casos pequenos, e somente os casos grandes e difíceis seriam trazidos até Moisés. Jétro veio porque ouviu sobre a libertação surpreendente que Deus havia realizado por Israel. Moisés narrou ao seu sogro em detalhes tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Jétro exaltou a bondade de Deus e as suas intervenções extraordinárias em favor do povo, dizendo: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios. Vemos aqui um exemplo de como Israel deveria ser uma testemunha para o mundo de quem é o verdadeiro Deus. Ao mesmo tempo que Jétro aprendeu sobre Deus, ele próprio tinha algo a oferecer ao povo de Deus, os conselhos sábios e benéficos. Moisés precisava organizar o sistema legal de Israel com base em princípios justos e imparciais. Ele também precisava de juízes dedicados e fiéis, pessoas íntegras. Jétro sabiamente enumerou as seguintes qualificações. Jétro disse: escolha pessoas como, primeiro, pessoas que temessem a Deus. Segundo, que fossem confiáveis. Terceiro, que odiassem o ganho desonesto. Foram nomeadas pessoas capazes e de bom caráter que liderassem grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Assim a carga de Moisés foi reduzida e ele pôde se concentrar em problemas mais relevantes e o povo seria bem servido. Moisés aceitou o sábio conselho de Jétro, nomeou os líderes para diferentes funções administrativas. Meu querido irmão, Moisés poderia ter ignorado, desprezado o conselho do sogro e dito a ele que ele estava bem e que Deus estava com ele, mas Moisés foi humilde em aceitar o conselho do sogro. Todos nós precisamos de conselhos. Deus usa pessoas para nos aconselharem. Certamente Deus vai colocar na sua vida homens como Jétro, conselheiros sábios, prudentes, e que vão se aproximar de você e vão aconselhar. E você e eu precisamos ser humildes para aceitar os conselhos daqueles que são enviados por Deus. Pode ser um pastor, pode ser um ancião, pode ser um amigo, pode ser alguém em quem você confia e que é íntimo amigo de Deus. Que bom podermos ser amigos dos que são amigos de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o pão e a água da vida. Jesus é o pão, Jesus é a água. Jesus repetiu esta verdade, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Leia agora 1 Coríntios capítulo 10, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler o verso 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Por que Deus deixou tudo registrado na Bíblia? Para o nosso ensino, para a nossa advertência, para aprendermos com a história deles. Porque nós não precisamos cometer os mesmos erros. E todos aqueles murmuradores morreram no deserto. Deus não tolera reclamações. Deus quer submissão e obediência, porque Ele é Deus. Ele conhece o fim desde o princípio. Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertência para os seguidores de Jesus e os ajudarão a evitar os mesmos problemas. Ou seja, aprenderemos com esses exemplos.
Essa é uma instrução pertinente para nós que vivemos no fim dos tempos. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para nos fortalecer com espírito de poder, de amor e de moderação, para que tome decisões corretas e siga os seus ensinos. Cristo é a fonte da vida, João 14, verso 6, e só Ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler então o verso 1 e o verso 2. Só o Espírito Santo pode transformar você e a mim em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui lemos Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos, sacrificados. No Novo Testamento, prevalece o santuário celestial e o sacrifício é único. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Mas Paulo está dizendo aqui em Romanos 12, 1, que você e eu deveremos ser sacrifícios vivos. O que é ser um sacrifício vivo? Nossa vida deve ser oferecida a Deus em sacrifício vivo a Deus, porque o nosso eu morre. E o eu de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo é implantada em nós. Não vivo mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Quando nós crucificamos o nosso eu e Cristo vive em nós, nós nos tornamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso exatamente o que o Espírito Santo faz por você e em você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apelo de Deus para você é que você não se conforme com este mundo. O mundo não presta, o mundo é promíscuo, é profano, o mundo jaz no maligno. E nós não pertencemos a esse mundo. A nossa cidadania é celestial, a nossa cidade está nos céus. Não nos conformemos com os padrões deste mundo, com os costumes deste mundo, com o regime alimentar deste mundo, com a vestimenta deste mundo, com os programas deste mundo. Por quê? O nosso padrão é celestial, é superior. Não se conforme com o mundo, nem se conforme com a maioria da igreja. A maioria da igreja de Laodiceia está morna e será vomitada da boca de Deus. Não seja da maioria da igreja. Seja da igreja remanescente de Deus, sim, não saia dela, mas não seja da maioria. Seja remanescente, fiel e verdadeiro, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo, que possui o ouro provado no fogo, que está vestido com a vestimenta branca da justiça de Cristo e que tem os olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo. Meu querido irmão, não nos conformemos com o mundo, nem nos conformemos com a maioria laodiceana e morna da igreja. Por isso diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Deus quer transformar a nossa mente, implantar na sua mente a mente de Jesus, para que você pense como Jesus, ame como Jesus, seja submisso ao Pai Celestial como Jesus foi submisso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ler os versos 7 até o verso 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe,
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Esta mulher bebeu da água, que é Jesus Cristo, e ela se tornou uma fonte de água sempre a jorrar, porque ela, já de início, trouxe a cidade toda para ouvir Jesus Cristo. Ela foi à cidade e falou, eu nunca vi um homem como este, ele conhece a minha vida. Essa mulher, diz o verso 28, deixou, pois, a mulher ali o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, com Jesus. Ela se tornou uma fonte a jorrar de água viva. Aquele que bebe da água viva, que é Jesus Cristo. E lembra-se, você tem que beber dessa água diariamente, de manhã, durante o dia e à noite. Você tem que estar bebendo desta água que é Jesus Cristo. E você se torna fonte de água a jorrar. Você vai trazer muitas almas a Jesus, como esta mulher samaritana trouxe a cidade toda para ouvir de Jesus Cristo. Agora abra também a sua Bíblia no capítulo 6 de João e vamos ler então o verso 31 a 51. Aqui diz, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Você e eu não comemos do maná que caiu lá no deserto, mas nós estamos comendo, nos alimentando do pão celestial, o verdadeiro pão, que é Jesus Cristo. Ele nos alimenta. E o verso 37 diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que vem a Jesus Cristo beber da água da vida e comer do pão espiritual que é Jesus, não será lançado fora. Essa é uma certeza. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é o seu exemplo. Você não vive aqui para fazer a sua vontade, ir aonde você quer ir, comer o que quer comer. Não. A vida de Jesus era uma submissão completa ao Pai Celestial. Por isso ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como é com você, meu irmão, minha irmã? Você tem suas vontades próprias? Seus desejos próprios? Permita que as suas vontades, seus desejos sejam santificados, para que a vontade de Deus seja implantada em você e que a sua submissão a Deus seja igual à de Cristo, que disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Você pode dizer, porque eu nasci nesta terra não para fazer a minha vontade. Eu nasci nesta terra para fazer a vontade daquele que me criou. Nós somos filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo para fazermos a vontade do nosso Pai. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede do seu povo. Assim também, Jesus Cristo é o pão que lhe é dado cada dia. Alimente-se desse pão, estudando a Bíblia diariamente, bebendo desta água diariamente, comunhão diária com Jesus Cristo. Alimente-se de Jesus Cristo diariamente, dedicando tempo para estudar a Bíblia. Coma do pão espiritual e beba da água da vida.
dedicando tempo diariamente para ler cada dia a sua Bíblia com oração e com meditação. Jesus Cristo quer implantar em você a mente dele. Nesta última geração, Deus tem um remanescente fiel na terra, um remanescente que é o rosto de Jesus. As pessoas, ao olharem para você, estarão vendo o rosto de Jesus. As pessoas vão olhar para o seu rosto, para os seus olhos. As pessoas vão ouvir as suas palavras como sendo o próprio Jesus Cristo falando. Nós somos uma representação de Jesus na terra. Que você seja uma fonte de água viva sempre a jorrar, porque você se alimenta desta fonte de água viva diariamente. Você come deste pão espiritual diariamente. Então você tem algo para dar. Ninguém pode dar o que não tem, mas você recebe de Jesus Cristo e você transmite para as pessoas. Seja você, meu querido irmão, um representante fiel de Jesus Cristo na terra. Que Jesus o batize com o Espírito Santo. A chuva serôdia do Espírito Santo é a minha súplica, é o meu desejo. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, dá-nos deste pão que é Jesus. Que Jesus Cristo nos acompanhe, assim como a rocha seguia Israel pelo deserto. Que a rocha Jesus Cristo nos siga e que continuamente estejamos bebendo da fonte de água viva. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.